No silêncio antes do tempo, quando nem a luz ousava brilhar, o Criador ergueu seres feitos de fogo e verdade. Entre eles, surgiu um que nenhum homem ousou invocar. Um anjo que vê o oculto, julga o invisível e desce apenas quando a terra se afasta demais da luz. Seu nome é Sariel, observador dos astros, o mensageiro da justiça que nunca dorme, aquele que caminha entre o céu e o abismo, trazendo a revelação que o mundo teme ouvir. Quando as trevas tomam forma de fé, quando o mal veste o disfarce da bondade, é Sariel quem se levanta. Seu olhar atravessa a mentira, sua espada corta o silêncio dos que fingem pureza. Nenhum segredo permanece oculto diante dele. Ele não fala alto, mas sua presença faz os anjos se curvarem e o inferno se calar. Sariel não vem para consolar, vem para revelar, para expor o que está escondido e despertar os que dormem na falsa luz. E quando ele aparece, os céus tremem, as almas se curvam e a verdade finalmente é libertada. Sariel, o anjo que observa, o anjo que revela, o anjo que vem quando a mentira domina o mundo. O livro de Sariel, capítulo 1. O chamado do vigilante e aconteceu antes que os tempos fossem contados, que o Altíssimo contemplou a vastidão do firmamento e ordenou suas hostes, conforme a sabedoria que habita em si. E entre os anjos que se apresentaram diante do trono havia um, cuja presença era profunda como o oceano e firme como o monte, eterno. Seu nome era Sariel, o vigilante de Deus, o olhar que sonda as profundezas do homem e o caminho de toda criatura. E o Senhor disse: Levanta-te, Sariel, tu que foste moldado na luz da observação e na verdade da justiça. Pois entre os filhos da terra cresce a sombra, e o homem se esquece do propósito para o qual foi criado. E Sariel inclinou-se com reverência, e sua voz era como trovão distante que anuncia o amanhecer. Disse ele: Senhor dos exércitos, tudo o que tens determinado cumprirei sem hesitar. Pois tua vontade é o meu fôlego, e tua palavra é a lâmpada que guia meus passos. Então o Eterno estendeu sua mão sobre ele e disse: Vai, e observa, registra o que é justo e o que é corrupto. Julga com olhos que não dormem e coração que não se endurece e a testemunha entre o céu e a terra. E o anjo partiu. Suas asas negras abriram-se como véus flamejantes diante da luz dourada do trono. E quando ele atravessou os portais da eternidade, a criação silenciou por um instante, pois um mensageiro do equilíbrio descia aos mundos dos homens. Capítulo 2. O guardião dos destinos. Sariel caminhou entre as eras, e tudo o que existe foi revelado diante de seu olhar. Os montes antigos o viram passar, e as estrelas o saudaram com cânticos de reverência, pois ele conhece a medida dos dias e o peso das intenções. Nada se esconde de sua vigilância, nem o pensamento secreto, nem a palavra sussurrada. Foi-lhe confiada a balança dos tempos, e com ela pesa o justo e o ímpio, o fiel e o traidor, o arrependido e o endurecido. E o Senhor lhe disse: Tu guardarás o fio do destino, e impedirás que a criação se perca em desordem. Tu serás o olho que vela, o ouvido que escuta, o coração que entende. E Sariel observava os reis e os pastores, os sábios e os simples, pois sabia que o sopro do Altíssimo habita em todos. E quando os homens desviavam seus passos, ele se manifestava em sonhos, advertindo-os com vozes suaves, chamando-os de volta à retidão. Muitos o temeram, pois sua presença era fogo e luz, mas os humildes o reconheceram como mensageiro da misericórdia. E assim o vigilante caminhou entre gerações, invisível e eterno, anotando nas tábuas da lembrança cada lágrima e cada gesto de fé. Capítulo 3. O julgamento e a cura. Quando as transgressões da humanidade subiram aos céus como fumaça escura, o Senhor chamou novamente Sariel e disse: Vê o que se tornou o coração do homem. A mentira governa, e a compaixão foi esquecida. Vai e toca os que ainda me buscam, para que não pereçam com os insensatos. Então Sariel desceu ao mundo e viu o pranto dos justos e o orgulho dos perversos. E ele se entristeceu,
pois contemplou a beleza do homem corrompida pela vaidade e pela ira. E o Senhor lhe deu a chama da purificação, dizendo: com esta luz curarás os que choram, consolarás os aflitos e restaurarás o arrependido. Abençoa o canal com o seu like e inscrição. Assim, a palavra de Deus alcança ainda mais corações. E Sariel estendeu suas mãos, e delas saiu brilho como ouro vivo. E onde tocava, a enfermidade se desfazia e o coração voltava a pulsar com esperança. E muitos testemunharam milagres em silêncio, sem saber o nome daquele que passava invisível, mas sentiam paz e temor ao mesmo tempo. E assim Sariel foi chamado o anjo da cura e do perdão, pois do céu recebeu autoridade para limpar o que o pecado manchou e restaurar o que o desespero destruiu. E o Senhor contemplou sua obra e disse: tu foste fiel, vigilante. Em tuas mãos a justiça se une à compaixão e a verdade não é cruel. Continua, pois ainda há corações que precisam ser despertos antes do dia final. Capítulo 4. O guardião das almas e o véu da morte. Quando chegou o tempo determinado, foi entregue a Sariel também o mistério da partida. Pois nenhum espírito deixa o corpo sem que o seu nome seja lembrado nas alturas. E Sariel, como guardião das portas, observa cada alma que parte do pó, pesando-a na luz da eternidade. E para os justos ele aparece como brisa serena que os conduz ao descanso. Mas para os ímpios, sua presença é chama que revela o que foi oculto. E assim o Senhor declarou: nenhum dos meus se perderá, pois Sariel os conduzirá pelas águas da lembrança até o vale do descanso. E aos que se rebelaram, mostrará o espelho da verdade, para que vejam o que rejeitaram. E o anjo cumpriu essa ordem com temor e compaixão, pois conhece tanto a glória quanto o peso do pecado. Em silêncio, ele caminha entre os cemitérios e as ruínas, entre o suspiro final e o primeiro passo no além. Muitos sentiram seu toque e viram luz quando o corpo se desfazia, pois Sariel é o último que o homem vê antes da eternidade. E quando o céu se abre para receber uma alma, o seu nome ecoa entre as vozes dos querubins, pois ele é o fiel guardião do limiar entre os mundos. Capítulo 5. A promessa do fim e a glória do vigilante. Virá o dia em que o som das trombetas ressoará nos quatro ventos, e o tempo cessará. E o Altíssimo chamará os seus servos para o grande juízo, e entre eles estará Sariel, o vigilante, aquele que viu o início e assistirá ao fim. E sua armadura resplandecerá com a luz do trono, e suas asas serão como labaredas douradas que iluminam o firmamento. E o Senhor dirá: foste leal entre os séculos. Nada te desviou do propósito que te dei. Tu observaste com paciência, curaste com misericórdia e julgaste com verdade. E Sariel se prostrará, dizendo: tua é a glória, Senhor. Nada fiz senão cumprir o teu querer. Então o Eterno mostrará o livro das gerações, e nele estarão registradas as obras dos homens, escritas pela mão de Sariel. E o mundo verá o quanto foi observado e o quanto foi perdoado. E o anjo levantará sua voz e proclamará: tudo foi cumprido conforme a tua vontade. Nenhuma lágrima foi esquecida, nenhuma fé foi em vão. E os céus se abrirão em cânticos, e as hostes celestiais se curvarão. E o Senhor colocará Sariel entre os 7 que permanecem diante de sua face, para contemplar eternamente a luz que nunca se apaga. E seu nome será lembrado entre os que serviram com fidelidade. E o seu olhar continuará a vigiar as obras da criação, até que o último dia se una ao primeiro e tudo volte ao coração de Deus. E assim se cumpre o livro do vigilante. Sariel, o guardião dos destinos, o anjo da cura, o condutor das almas, o servo do Altíssimo, eterno em propósito, justo em toda palavra, luz entre o tempo e a eternidade.